não direto. O que é direto? Quando eu vou direto? É quando eu não monto um projeto de preparação. É quando simplesmente eu já pego e já começo a fazer a preparação. Eu vou lá, monto um kit de preparação. Vou lá, peguei e montei um kit de preparação. Comprei um 170, pus um pistão 4mm no meu motor, certo? Ali da 150. Coloquei um kit 190, só montei um kit 190. Peguei e simplesmente coloquei um kit 220. Fui lá e simplesmente montei um kit. Eu não fiz o quê? Eu não montei o projeto, eu simplesmente montei um kit. Aí quando vai montar um kit, tem muitos que vão pegar o que vai fazer? Vai pegar e vai colocar um comando. Vou lá e vou colocar um comando. Comprei um kit, vou comprar um comando para esse kit. Então eu vou lá e vou colocar um comando média alta, média baixa, um comando 320, 330. Vai olhar lá na internet e vai comprar um kit, um comando baseado naquilo ali, certo? Então a pessoa vai e coloca um comando. Aí, vai lá, o próximo passo que a pessoa vai fazer vai ser o acerto. Tem muitas pessoas que vão fazer o acerto, tem pessoas que não vão fazer o acerto, tá? Quando eu falo de acerto aqui, qual o acerto que eu tô falando aqui, Otávio? O acerto que eu tô mencionando aqui, pessoal, é simplesmente o acerto de carburação ou de injeção. Tem pessoas que vão montar o kit, vai lá, comprou um kit, comprou um comando e tá colocando, tá fazendo o acerto da alimentação do motor. Ou na maioria das vezes é só nem mexer no carburador, ou vai lá e simplesmente vai alterar o carburador para não dar falta, certo? Ou na injeção eletrônica, quando fala de injeção eletrônica, vai pegar, vai montar o kit, vai montar o comando, não vai fazer acerto nenhum, vai deixar rodar na injeção original, tá? Então o que acontece quando eu faço esses 3 passos aqui que eu mencionei? Aqui também eu poderia colocar o cabeçote. Foi lá e abriu os dutos do cabeçote. Eu vou abrir aqui um pouquinho os dutos do cabeçote. Aí abriu os dutos do cabeçote, montou um kit, colocou um comando e fez o acerto. Quando faz o acerto, né? Tem vezes que não vai fazer o acerto. Então o que isso aqui vai trazer para o meu motor preparado, tá, pessoal? Isso aqui vai trazer quebras, pouco resultado e sorte. Por que quebras, pouco resultado e sorte? Porque isso aqui vai depender muito, tá? Quando a gente fala de quebras, é o que aqui? Às vezes eu vou montar um kit, certo? Fui lá e coloquei um kit 170, um 190, um 220 no meu motor. Eu não fiz o acerto, não fiz acerto de nada, nem taxa de compressão, nem cálculo nenhum. Abri o cabeçote de qualquer maneira e não fiz acerto. Então você tem um grande risco de quebras no motor. Então esse é um dos principais pontos de trazer quebras no motor preparado, vai ser isso aqui, ó, já chegar e montar, certo? Por que traz pouco resultado, Otávio? Por que quando eu faço isso aqui vai trazer pouco resultado? Porque quando você vai lá, montou o kit, montou o comando, pode estar fora. O que está fora aqui? Às vezes o comando está errado para a preparação do seu motor, certo? Para a cilindrada, para a rotação que você está colocando nesse motor preparado. Às vezes o seu acerto não está adequado para esse motor que você está montando. Às vezes você foi lá e abriu o duto demais. Aí o que acontece? Quando abre o duto demais, talvez você matou o cabeçote, certo? Quando a gente fala matar o cabeçote é o quê? O fluxo da misturar combustível fica tão lento que você não tem resultado nesse motor. Ao invés de você ter aquele resultado naquele motor preparado, você tem menos resultado do que o motor original. Aí que entra esse segundo ponto aqui, que é o quê? É o pouco resultado. Eu tenho risco de quebras, certo? Tenho risco de quebras, mas se não quebrar, o que acontece? Eu tenho pouco resultado, tá? Então quando tem pouco resultado é por quê? Por causa desses fatores. Às vezes o comando está errado para a cilindrada que eu estou colocando, o acerto não está adequado, às vezes a preparação de cabeçote foi feita de uma maneira que foi só abrir os dutos, abrir demais, ou às vezes não abrir da maneira correta. Então eu também estou enforcando o cabeçote, nem sempre é só abrir demais. Um exemplo, eu só mato o cabeçote se eu abrir muito duto? Não, às vezes você abre demais e você matou o cabeçote. Às vezes você tem uma cilindrada muito grande, não abre da maneira certa, e o que vai acontecer? Pouco resultado, vai enforcar o motor, ou seja, não tem vazão, fluxo de ar combustível suficiente para aquele motor, certo? Às vezes você está montando um kit 250 cilindradas, peguei e coloquei um kit 250 cilindradas. Às vezes o tamanho da sua válvula de admissão e de escape, ela é pequena para esse kit, certo? Então você não vai ter um resultado bom nesse motor, por isso que tem pouco resultado. E por que eu coloquei sorte aqui embaixo? Porque quando você faz dessa maneira sem montar o projeto, o que vai acontecer? Você pode ter sorte.
O que é sorte aqui nesse caso, Otávio? É quando você monta um kit, monta um comando, faz um cabeçote, faz o acerto e a moto fica filé, a moto fica top, a moto anda muito. Aí você teve o quê? Sorte, certo? Porque na maioria das vezes, se você for tentar replicar esse mesmo motor, um exemplo, eu sou mecânico, eu monto esse motor de novo, eu montei um motor, ficou top, eu fiz isso aqui, montei o motor, ficou top. Aí às vezes eu vou andar na moto, aí o cliente gostou, ele indica para um outro amigo, aí esse amigo vai trazer a moto para você, aí na hora que você vai montar, pô, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no motor do João. Agora o Gabriel trouxe, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no motor do João. Aí na hora que você faz a mesma preparação, não dá resultado. A moto não fica boa. A moto não fica igual a do João. Por quê? Você não consegue replicar a mesma preparação. Porque você não tem os parâmetros que você seguiu ali para fazer uma preparação adequada. Aí às vezes, por isso que eu coloquei esse ponto aqui, ó, que é sorte. Às vezes você dá sorte, às vezes você tem o risco de quebras, às vezes você tem o risco de pouco resultado, mas às vezes dá sorte e a moto anda muito. Então por isso que a gente coloca que é sorte pelo motivo de você não conseguir replicar a mesma preparação para um outro cliente. Isso falando quando você trabalha com clientes. Eu tenho uma oficina, às vezes eu tenho uma oficina de preparação, às vezes eu só faço a preparação, ou quando a gente fala de sorte, você montou para você mesmo, beleza, só que aí você foi e vendeu a moto, comprou outra moto, agora eu vou fazer de novo a mesma preparação, pode ser que não vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque tem vários outros fatores dentro do motor, o tipo de combustível, a taxa de compressão, o acerto correto, a rotação que eu vou colocar naquele cabeçote, que vai trazer esse resultado esperado que eu quero dentro desse motor e também com durabilidade. Então, às vezes, eu tenho sorte e às vezes não tenho sorte. Então, o primeiro passo que muitas pessoas estão seguindo é simplesmente fazer esse passo, que é simplesmente montar o kit, comprar o comando, fazer o acerto. E às vezes você monta motor, às vezes você já até sabe, tem uma base ali, mas você monta o motor e às vezes seu cliente já chega com um projeto pronto dele, você monta o projeto dele e não fica tão bom. Aí o seu cliente vai falar o quê? Vai tomar nome de ruim do cliente ainda, porque não, montei no fulano e não deu resultado, vou levar no outro. Ou às vezes, vamos supor, igual aqui na página que eu recebo muita mensagem, tem pessoas que me mandam assim: Otávio, eu montei 3 kits 190 e todos quebraram, você tem um kit 190 aí para me vender? Eu falo, cara, eu tenho. Um exemplo, eu tenho kit para te vender, tá? Aí eu até tenho kit para te vender, eu arrumo um kit aqui para te vender. Mas aí eu começo a pensar assim, pô, por que quebrou 3 vezes um kit 190? Não faz sentido. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de quebras aqui, a gente tem que identificar o quê? Existem várias marcas. Não é o kit que é ruim. Às vezes eu estou usando um KMP e o cara fala assim, eu comprei um KMP, eu comprei um WGK, eu comprei uma outra marca boa, estou usando Biela TXK, mas quebrou. Por que quebrou? Aí eu começo a tentar entender o lado do cliente que está buscando. Por que esse cara quebrou 3 vezes um kit 190? Aí se eu mando um kit 190 pro cara e quebra de novo, ele vai falar assim, pô, achava que o Otávio sabia de alguma coisa, me vendeu um kit, o kit quebrou, me vendeu um cabeçote, o cabeçote quebrou. Por quê? Porque é falta de acerto. Na hora que eu começo a conversar com a pessoa, eu começo já a identificar, cara, me explica por que esse kit seu quebrou, os 3 que você montou. Me explica por que você quebrou esse kit. Porque aí o cara começa a falar comigo, não, Otávio, é porque eu montei o kit, aí eu só rodei. Aí eu falei, cara, você fez algum acerto na alimentação? Não fiz nada não, só montei. Aí eu falei, cara, você precisa fazer um acerto. Por que você precisa fazer um acerto na alimentação, por mais quando você só coloca o kit? Porque se você só montar o kit, vai dar falta. Estou com a moto injetada. Otávio, estou montando um 170, um 190, um comando de válvula. Preciso fazer acerto na alimentação do motor? É claro que precisa. Por que precisa, Otávio? Porque não adianta simplesmente eu chegar, montar um kit, montar um comando, esperar ter mais resultado desse motor, se eu não trabalhar a injeção eletrônica, se eu não trabalhar o meu carburador. Por quê? Nesses motores, pessoal, quando a gente fala de injeção eletrônica, quando a gente fala de carburação, o que acontece ali? A fábrica, a Honda, Yamaha, Suzuki,
O que eles fizeram nesses motores? Simplesmente, na injeção, quando a gente fala de injeção, programaram o módulo lá, programaram os mapas de alimentação, de injeção, de combustível, programaram os mapas de curva de ignição no motor, todo em cima do motor original, da cilindrada de 150 cilindradas, da alimentação daquele motor, em cima do comando de válvula original, certo? Então o que eu estou fazendo quando eu altero o meu motor original? Na maioria das vezes eu estou aumentando a cilindrada, simplesmente eu estou lá trocando o comando de válvula, estou fazendo uma preparação no cabeçote, só que tudo isso vai alterar o quê? Vai influenciar em quê? Em ganho de performance no meu motor, porque é isso que eu estou buscando, certo? Eu estou buscando ter mais resultado, mais potência, mais desempenho, mais performance no meu motor preparado. Só que não adianta eu querer ter isso se eu não tiver o quê? Alimento para esses cavalos a mais. Quando a gente fala assim, minha moto tem 13 cavalos, agora ela está com 20 cavalos. Então você tem 20 cavalos agora no seu motor preparado. Você tem que ter alimentação para esses 20 cavalos. Não adianta você ter uma alimentação de 13 e querer pôr 20 no seu motor, que vai dar o quê? Vai dar falta. Vai faltar e vai morrer. Sua moto vai o quê? Vai quebrar, certo? Então não adianta. Otávio, 190, montei só o kit, preciso mexer na alimentação do motor? Precisa. Cara, injeção eletrônica, tem muita gente que fala assim, Otávio, mas a injeção ela não é automática, ela não faz tudo automático. O que acontece, pessoal? A injeção eletrônica, ela varia de 3 a 5% acima do original, certo? Agora, se eu faço uma preparação que eu estou ganhando ali 20% a mais do que o meu motor original, o que acontece? Na maioria das vezes, eu já vou ter que fazer o quê? Um remapeamento, certo? Se é uma injeção eletrônica, eu vou ter que fazer um remapeamento, ou simplesmente trocar o bico injetor, colocar tem pessoas que colocam o capacitor, mas na maioria das vezes não vai funcionar bem, é melhor você colocar um bico injetor. Você pode trabalhar de outras formas também a injeção eletrônica, quando você não faz o remapeamento, você pode instalar uma injeção piggyback, instalar uma injeção programável, certo? Mas você precisa fazer o acerto da alimentação do seu motor injetado, certo? Na maioria das vezes, esses 3 a 5%, dependendo até mesmo do escapamento que eu coloco no meu motor original, eu já vou ter que fazer essas alterações na injeção eletrônica, certo? Por quê? É porque é ruim a injeção eletrônica? Não, a injeção eletrônica é boa. O problema é fazer o acerto, certo? Você tem esse objetivo, você preparou o seu motor, tem que fazer o acerto agora. Então, você vai ter que fazer o acerto, ou reprogramando, ou fazendo todos esses fatores aqui que eu mencionei para vocês. Agora, se é uma carburada, mesma coisa. A carburada eu também vou precisar lá fazer o quê? Precisar trocar giclê, vou precisar mexer na alimentação do meu motor, trocar giclê de alta, trocar giclê de baixa, mexer na agulha para trabalhar a média do meu motor. Então assim, eu evito o quê? Quebras, certo? Por quê? O que quebra um motor preparado? Na maioria das vezes vai ser pré-ignição, detonação, vai ser falta de combustível, certo? Falta de óleo também, se o seu motor estiver passando óleo, dependendo da folga que teve no cilindro. Então tudo isso, né, agloba a quebra do seu motor, o combustível errado do seu motor preparado, certo? Então tudo isso engloba o quê? A quebra, tá? Então esse é o primeiro passo que você precisa entender. Às vezes você montou um kit já e quebrou muito rápido. Pô, por que quebrou? A gente tem que ter essa pergunta na nossa mente. Por que quebrou? Se eu fiz um motor para o cliente, eu tenho uma oficina mecânica, e eu preparei um motor para o cliente, quebrou. Montei com uma semana, quebrou o kit. Um mês quebrou, o cliente veio até mim, montei com isso aqui, cara, quebrou. Agora eu quero garantia. Você falou que o negócio ia ficar bom. Aí o cara vai lá, leva para você. Você vai, monta outro, quebra de novo. Não, primeiro passo o cara trouxe, começa a entender, certo? Começa a pensar por que esse motor quebrou, certo? Esse é o primeiro passo. Por que esse motor quebrou? Tem alguma coisa errada. Nada quebra se não tiver uma coisa errada. Então você vai começar a entender. Foi folga demais, foi o combustível errado, taxa errada, né? De acordo com o combustível que você vai usar. Foi a injeção, eu não fiz o acerto da injeção nem da carburação. Então você tem que fazer esses acertos para você ter uma boa durabilidade no seu motor, certo? Mas o que acontece? Para mim ter resultado, né? Aqui eu coloquei de resultado, né? Pouco resultado. Ter sorte quando você acerta de vez em quando. Mas para a gente montar um projeto para ter resultado, certo? Não é simplesmente chegar e já fazer isso aqui, certo? O primeiro passo na preparação de motores, certo? É você montar o seu projeto.
tá? Porque o projeto é a base, tá? É sua base sólida. O que é a base na preparação de motores? São os cálculos, certo? Por que eu falo que a base são os cálculos? Porque através da sua base você consegue o quê? Construir vários prédios em cima da sua base, ou seja, fazer várias preparações que vão ter resultado, vão evitar quebras e vai tirar esse nome aqui de você, ó, de sorte, certo? Às vezes você tem o nome de ter sorte, uma preparação fica boa no cara, mas ele faz uma boa, 10 ruim. Então você tem que parar, tirar esse nome aqui também, se você faz muitas preparações. Se você só faz uma, beleza, só fez a sua, tudo bem, mas às vezes você pegou uma moto, vendeu ela, comprou outra, fez a preparação, não ficou tão boa igual a outra, então você tem esse fator de sorte aqui também. Então você precisa ter o quê? Ter um direcionamento, tirar esse nome de sorte aqui, fazer uma preparação boa. E para isso você precisa o quê? Da base, tá?